Boa noite, está no ar o seu Jornal BH News, trazendo aqui um resumo das principais notícias de Belo Horizonte, do nosso estado. Para essa quarta-feira ensolarada, nós temos imagens ao vivo, capturadas aqui do alto dos nossos estúdios. Nós temos imagens aí do bairro Buritis e ao lado o conjunto Estrela d'Alva. Uma tarde ensolarada e quente aqui em Belo Horizonte. Agora no alto da Rádio Agabalha são 18 horas e 4 minutos. Confira então alguns dos principais destaques da nossa edição de hoje. STF retoma o julgamento que decidirá se tem validade o decreto de indulto editado por Michel Temer. O governo de Minas ainda não definiu o pagamento do 13º salário dos servidores. O governo brasileiro assina um acordo com a indústria de alimentos para reduzir o consumo de açúcar. Bairro de Lourdes, na capital mineira, recebe aí 240 árvores natalinas. E aqui em nosso estúdio hoje acompanha uma entrevista exclusiva, onde vamos falar sobre a importância da realização de exames antes de qualquer cirurgia. O seu Jornal BH News está no ar, está começando, está ao vivo. Bom, você sabe qual é a importância da avaliação do risco cirúrgico e cardiovascular antes de se realizar uma operação? Nós vamos bater um papo agora para falar aqui um pouco sobre a necessidade desse procedimento antes de qualquer cirurgia, recebendo aqui em nossos estúdios o clínico médico especializado em cardiologia, que também é pesquisador e coordenador do curso de medicina da PUC Minas em Contagem, Dr. Gilmar Reis. Boa noite, Dr. Gilmar, tudo bem? Boa noite, Nélio, tudo bem. Dr. Gilmar, sempre que, a gente precisa passar por uma cirurgia por maior ou menor complexidade, a gente sempre é surpreendido aí pela essa necessidade de se passar pelo cardiologista para se fazer o risco cirúrgico. E às vezes a gente não entende muito bem qual que é a necessidade do risco cirúrgico, a que ele atende. Então conta um pouquinho sobre, para os nossos telespectadores, por que essa necessidade? Por que nós fazemos o risco cirúrgico e o que se busca com esse exame? Bom, Nélio, bom, telespectadores, o risco cirúrgico, ele é uma peça importante em todo procedimento que se planeja realizar. Quando o cirurgião decide por um procedimento cirúrgico, ele precisa ter uma exata noção, não só do problema que ele vai operar, mas das condições que o paciente se encontra antes de realizar o procedimento. Esse planejamento, que envolve uma avaliação médica e diversos momentos, uma avaliação com exames laboratoriais, exames de imagem, ele visa exatamente avaliar qual que é o risco do indivíduo ao ser submetido ao procedimento proposto. Porque, veja bem, Nélio, existe um risco inerente ao procedimento e também existe um risco inerente que o próprio indivíduo carrega ao realizar quaisquer atividades, inclusive uma cirurgia. Até para saber, imagino, na situação da cirurgia em si, no caso de uma intercorrência, alguma coisa que aconteça, para que o cirurgião também entenda um pouco mais sobre aquele paciente que ele está atendendo, Muitas coisas possivelmente você vai conseguir entender de um diagnóstico ali, de uma análise do cardiologista. Claro, isso é fundamental, porque no campo cirúrgico não é o momento do cirurgião se deparar com surpresas, e muitas delas são desagradáveis. Então, aquele momento, ele tem que ser reservado única e exclusivamente para o procedimento cirúrgico ao qual o paciente está sendo submetido. E, convenhamos, em muitas situações, mesmo procedimentos simples tornam-se complexos. Imagina você aquela situação onde o cirurgião, se deparando com já a complexidade do procedimento que está sendo proposto, ele descobre problemas médicos que seguramente podem impactar na realização daquele procedimento durante o ato pré-operatório, que não é exatamente o melhor momento, de se identificar um problema que o paciente possa, porventura, apresentar. Tá certo. Bom, nós temos uma participação de um telespectador, a Maria José Rocha. Ela não especifica qual é a cirurgia que ela terá que fazer, mas ela diz aqui que não é uma cirurgia muito grave, mas o médico recomendou que ela tivesse um controle melhor ali do colesterol, enquanto isso vai segurar um pouquinho para fazer a cirurgia. Quais são outros quadros onde talvez a cirurgia não tem tanta urgência
e o médico fala, não, isso aqui, peraí, vamos melhorar esse dado aqui, vamos melhorar essa informação. Quais são os outros dados nesse sentido? Odélio, são diversas situações, né? A hipertensão arterial, que acomete hoje em torno de 33% da população brasileira, muitos dos quais nem sabem que são hipertensos, né? Pacientes que podem ser portadores de diabetes e, igualmente, a hipertensão arterial também não tem conhecimento de apresentar esse problema, e vários outros indivíduos que podem apresentar alguns problemas já conhecidos, mas, né, como toda doença crônica, né, muitas vezes nós vamos deixando para lá, né, e isso vai passando 6 meses, 1 ano e às vezes 2, 3 anos sem ter uma avaliação médica. Isso, de repente, o indivíduo se encontra diante daquela situação, eu preciso fazer uma cirurgia, e aí? Né? Então, existem inúmeras situações que precisam necessariamente de ser plenamente avaliadas, estudadas, estadiadas e controladas antes de um procedimento cirúrgico. Tá certo. Bom, só para a gente finalizar, não necessariamente numa situação de risco cirúrgico, mas aproveitando a presença aqui de um cardiologista, para que a gente não tenha problemas se tendo lá na frente que fazer uma cirurgia e não seja que a gente não tem que tirar o sono do cardiologista que for fazer nosso risco cirúrgico, quais são as orientações aí para a gente ter um coração ali supimpa, ali, um coração saudável, que não tenha o problema, por exemplo, de ser barrado lá no risco cirúrgico? Nélio, por incrível que pareça, não são recomendações difíceis, né? Parecem até simples, mas no dia a dia elas acabam se tornando difíceis. Por exemplo, exercitar-se frequentemente, pelo menos 30 minutos, pelo menos 5 vezes por semana. Ter uma alimentação saudável, equilibrada, nem muito carboidrato, nem pouco carboidrato, nem muita gordura animal, nem pouca gordura animal. Ela precisa ser equilibrada. Termos uma condição de um estresse mais controlado. Falar que não vamos ter estresse no nosso meio é difícil, né? Mas procurarmos relaxar, ter uma atividade de congraçamento, né? Ter uma vida feliz, ser alegre, né? Sorrir, dar bom dia, tudo isso já foi amplamente demonstrado que reduz o risco cardiovascular. E, claro, procurar o seu médico, fazer avaliações clínicas periódicas, porque existem diversos problemas cardiovasculares onde nós vamos apresentar somente as complicações, como o infarto, o acidente vascular cerebral e a doença arterial periférica. Doutor Gilmar, muito obrigado pela sua participação, muito esclarecedor. Imagino aqui que o nosso público, nossos telespectadores, com certeza sairão desse bloco aqui com mais informações úteis aí sobre a nossa saúde. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade, né? Boa noite. Boa noite. Bom, e o Brasil desistiu aí de sediar, uma outra notícia, uma conferência no clima da ONU no ano que vem. Há quase 2 meses, o governo Temer comemorou a confirmação da candidatura do país para ser a sede do evento. Vejam. Segundo Itamaraty, restrições fiscais e orçamentárias, além do processo de transição para o novo governo, obrigaram a retirada da oferta para sediar a conferência, marcada para novembro de 2019. Em nota, o Observatório do Clima diz que o recuo é lamentável, mas não surpreende, e acrescenta que a reviravolta provavelmente se deve à oposição do governo eleito, que já declarou guerra ao desenvolvimento sustentável em mais de uma ocasião. A nota termina afirmando que, ao ignorar a agenda climática, o governo federal também deixa de proteger a população, atingida por um número crescente de eventos climáticos extremos. Estes, infelizmente, não deixam de ocorrer só porque alguns duvidam de suas causas. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que pode tirar o Brasil do Acordo de Paris. O documento, aprovado por 195 países em 2015, tem como meta reduzir a emissão de gases do efeito estufa para frear o aquecimento global. A contribuição do Brasil na preservação da Amazônia e no investimento em biocombustíveis é essencial para o combate às mudanças climáticas. A Petrobras anunciou uma nova redução no preço da gasolina vendida nas refinarias. Uma novidade, uma notícia aí que interessa a todos nós brasileiros. A partir de hoje, o litro do combustível passará de R$ 1,55 para R$ 1,50. É o menor valor em 13 meses e o 17º corte consecutivo. O ciclo de queda, iniciado em setembro, foi motivado pelo recuo do dólar às vésperas do primeiro turno das eleições presidenciais. De lá para cá, o preço da gasolina nas refinarias da Petrobras já caiu 34%. Somente em novembro, a queda acumulada é de 19%.
Mas redução do preço nas refinarias não significa necessariamente preço mais baixo nas bombas. Os postos de combustíveis têm segurado o repasse do preço final da gasolina. De acordo com a ANP, na semana de 11 a 17 de novembro, a fatia que fica com os postos cresceu 27%, enquanto o preço da gasolina nas bombas caiu apenas 1,75%. Redução de preços é sempre uma ótima notícia para os brasileiros, porém não reduções como essas aí que podem não necessariamente chegar ao bolso do consumidor, que é o que mais importa. A gente vai, no próximo bloco, receber aqui Carlos Lindenberg, que entre outros assuntos vai bater um papo aqui com a gente também sobre questões econômicas. Portanto, não saia daí. No próximo bloco, o governo de Minas também não definiu o pagamento ainda do 13º salário dos servidores. E ainda a STF retoma o julgamento que decidirá se tem validade ou não decreto de indulto editado por Michel Temer. Não saia daí, 2 minutinhos, estaremos de volta aqui ao vivo com o seu Jornal BH News.